100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7h03. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 18 de outubro de 2019 e vamos aos destaques do programa. Brasil registra saldo negativo de empresas pelo quarto ano consecutivo em 2017, diz IBGE. Reforma administrativa tem mais consenso que tributária e pode ser encaminhada ainda este mês. Governo exonera general da presidência do INCRA e nomeia pecuarista para o posto. Bolsonaro troca Joyce Halsemann por Eduardo Gomes como líder do governo no Congresso. Sarampo, dia D será neste sábado em 41 salas de vacinação em Campos. Campanha Doe Medula, Doe Esperança, hoje e amanhã também em Campos. Dólar comercial com alta de mais 0,4%, sendo negociada a 4,17, o valor mais alto em 3 semanas. A arroba do boi gordo continua negociada a R$ 156 à vista no estado do Rio de Janeiro. E a saca de açúcar cristal 50 quilos, cotada a R$ 65,27, uma alta de mais 0,94% ao dia. Esses são os destaques do programa. Você participa mandando uma mensagem para o WhatsApp da Mix Campos. Isso mesmo, 99797-1007 no ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 22 graus e máxima podendo chegar a 32. Sol com algumas nuvens durante o dia e sem previsão de chuva. O dia de hoje tende a ser mais quente que ontem. E vamos ao trânsito. A Avenida Alberto Lamego, da Felipe Web, até a Rua dos Goitacazes com fluxo moderado. Na Beira Valão já temos um fluxo intenso em ambos sentidos e com maior movimentação nas imediações do mercado municipal, mas sem retenções. Saldanha Marinho com fluxo moderado para intenso, principalmente nas proximidades dos semáforos. Na Formosa, a movimentação ainda moderada em grande parte, mas começa a se intensificar a partir da Voluntários da Pátria até a Beira Valão, com descida de alunos em escolas nas imediações. Fluxo também moderado para intenso na rotatória próxima ao Shopping Estrada. O mesmo acontece no trecho da BR, que segue até a área urbana de Guarus. Na saída da Campos Farol para a entrada da 28 de março, a movimentação também é moderada para intensa no sentido centro, seguindo da mesma forma em pontos alternados ao longo da avenida. Na BR-101 no sentido Rio, a lentidão do quilômetro 313 ao quilômetro 322 devido ao fluxo intenso de veículos em direção à Ponte Rio-Niterói. O tráfego segue normal no sentido Espírito Santo. Juntos o melhor Mix. Mix! Pelo quarto ano consecutivo, o Brasil registrou saldo negativo de empresas formais. Houve mais empresas fechadas que abertas no país. O levantamento faz parte da demografia das empresas e empreendedorismo 2017 do IBGE, salientando que 6 em cada 10 empresas abertas em 2012 encerraram atividades em 5 anos. A reforma administrativa tem hoje mais consenso do que a tributária, segundo o secretário do Tesouro Nacional. A proposta que altera as regras do serviço público está bem adiantada e poderá ser encaminhada ao Congresso Nacional ainda este mês. Mix Notícias. O governo federal publicou nesta quinta-feira, dia 17, a exoneração do general do Exército João Carlos de Jesus Correia da presidência do INCRA. No lugar dele, foi nomeado para o cargo o economista e pecuarista Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho. O presidente Jair Bolsonaro decidiu ontem tirar a deputada federal Joyce Halsemann do PSL de São Paulo do comando da liderança do governo no Congresso e substituí-la pelo senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins. A deputada assinou a lista de apoio à manutenção do deputado delegado Valdir na liderança do PSL na Câmara dos Deputados, o que contrariou o governo. Mix. Neste sábado vai acontecer o dia D da primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Nesse mutirão, o público-alvo são crianças a partir de 6 meses a menores de 5 anos de idade, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias, que ainda não tomaram nenhuma ou apenas uma dose da vacina. As 41 salas de vacinação do município funcionarão de 9 às 4 da tarde.
Ser doador de medula ajuda a salvar vidas de pessoas com leucemia e que aguardam por um transplante em uma longa fila de espera, pois é pequeno o número de doadores no país. Em Campos, hoje, sexta-feira e amanhã, sábado, acontece no CIEP Nilo Peçanha, no bairro da Lapa, o cadastramento de pessoas interessadas em doar, de 8 às 4 da tarde. Mix Notícias. Uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais impede a abertura de novos inquéritos contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, em relação à suspeita de candidaturas laranja. Ele foi indiciado pela Polícia Federal e denunciado pelo Ministério Público Eleitoral pela suspeita da prática. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, afirmou que a decisão sobre o novo líder do PSL na casa não passa por ele, mas pela Secretaria-Geral da Mesa, que vai analisar as assinaturas de 2 listas apresentadas pelo partido. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Campanha propõe 25 centavos a mais no preço de sanduíche para reduzir sofrimento de milhões de frangos. Segundo estudo, custo adicional permitiria que animais fossem criados com alto nível de bem-estar, em vez de passarem por crescimento acelerado e de conviverem em espaços apertados. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou ontem que o governo federal antecipou de novembro para este mês o pagamento do seguro-defeso aos pescadores artesanais prejudicados pelo vazamento de óleo que atingiu o litoral nordestino. Mix Notícias. A constitucionalidade das candidaturas avulsas sem filiação partidária em eleições será discutida em audiência pública marcada para o dia 9 de dezembro pelo STF. Na opinião do relator da matéria, ministro Luiz Roberto Barros, o tema extrapola os limites jurídicos e, por isso, é importante dar voz às instituições, partidos políticos e aos movimentos sociais. Mais de 12 municípios fluminenses acabam de assinar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cujo objetivo é, de forma responsável, ativa e efetiva, buscar a recuperação do crédito da dívida ativa de cada um deles. 13 prefeituras já haviam feito parcerias. Com a emenda, os governos municipais aumentam a arrecadação e o judiciário consegue desafogar sua demanda judicial. Juntos o melhor mix. A alocação de recursos rurais será definida em reunião do Comitê Interministerial do Gestor da Modalidade no próximo dia 25. O dinheiro é utilizado para indenizar o produtor em caso de prejuízos por problemas climáticos ou derrubada de preço. Ontem, o Ministério da Agricultura informou que o valor da subvenção ao prêmio do seguro passou de 370 milhões para 420 milhões em 2019. Substitutivo aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado permite ao Ministério Público, Defensoria Pública e associações consolidadas a proposição de ação civil pública para combater notícias falsas que atinjam interesses coletivos ou transindividuais. Antes de chegar ao plenário, a matéria terá ainda que passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Mix Notícias. A ação proposta pelo Ministério Público Federal exigindo contratações no INSS para cobrir deficiência no quadro de servidores do órgão começa a surtir efeito. A Justiça já se manifestou optando por aguardar a providência prometida pelo governo para suprir o déficit de pessoal. Caso a promessa não seja cumprida, em 6 meses o processo terá andamento. O índice de crimes ambientais no Brasil é considerado absurdo e uma das causas apontadas por especialistas é a fiscalização insuficiente, mas o IBAMA já estaria estudando ampliação do quadro de fiscais. Também visando inibir as ações de criminosos, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado acaba de aprovar a elevação de 50 milhões de reais para até 1 bilhão de reais nas multas, dependendo dos casos. Mix. Juntos no melhor mix. Promotores das varas de família, infância e juventude ganham mais força para atuar em defesa da integridade física de crianças e adolescentes. A iniciativa está em projeto apresentado pela CPI dos Maus Tratos, formada por senadores, garantindo ao Ministério Público, no campo das redes sociais, mais ferramentas de investigação a abusos contra menores. A informação é da agência Senado. E atenção, o comércio de Campos vai fechar na segunda-feira, dia 21. Trata-se de um feriado setorizado do comércio e da construção civil. Os demais segmentos da atividade econômica funcionarão normalmente. Um antigo acordo estabeleceu que o feriado pelo Dia do Comerciário seria sempre na terceira segunda-feira do mês de outubro. Mix Notícias.
Pesquisa realizada por uma empresa de recrutamento e seleção de cargos de média e alta gerência mostra que quase 60% dos recrutadores têm enfrentado algum nível de dificuldade para encontrar profissionais qualificados. Destes, 46% avaliam a tarefa como difícil, 13% a classificam como muito difícil. E nos próximos 6 meses, 69% dos entrevistados acham que a situação estará igual. A economia brasileira gerou 157.213 empregos com carteira assinada em setembro, segundo números do CAGED divulgados ontem pelo Ministério da Economia. O saldo é a diferença entre as contratações e as demissões. Em setembro, o país registrou 1.341.716 contratações e 1.184.503 demissões. A produção média de petróleo da Petrobras no Brasil cresceu 16,9% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2018 para 2,264 milhões de barris por dia, em meio ao desenvolvimento da extração em novas plataformas, especialmente no pré-sal, afirmou a companhia. E vamos às cotações. Dólar comercial com alta de mais 0,4%, sendo negociado a R$ 4,17. Fonte Valor Econômico. A arroba do boi gordo continua negociada a R$ 156 à vista na fonte Scott Consultoria. E a saca de açúcar cristal 50 quilos cotada a R$ 65,27, com alta de mais 0,94% ao dia. Fonte CPE Exalc. Mix Notícias. Começa hoje o saque de até R$ 500 das contas do FGTS para quem não tem nenhuma conta na Caixa, nem poupança, nem corrente. Nesta nova etapa, 62 milhões e meio de pessoas poderão sacar em torno de 25 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem um projeto que abre crédito suplementar no valor de pouco mais de 3 bilhões de reais para honrar acordo com deputados por conta da votação da reforma da Previdência e para destinar verbas a diversos órgãos do Poder Executivo. Juntos. No melhor mix. E vamos ao esporte. Empurrado por pouco mais de 16 mil torcedores no Maracanã, o Fluminense fez um grande início de jogo na noite de ontem e saiu na frente do Atlético Paranaense com o gol de Frazan. Mas o Furacão colocou a bola no chão e, com tranquilidade, buscou a virada por 2-1. Os 2 gols marcados pelo lateral direito, ex-Vasco, Madison. E pela 27ª rodada do Brasileirão 2019, o Vasco enfrentará o Inter no Beira-Rio no domingo às 4h. Já às 6h tem o clássico Fla-Flu no Maracanã. O Botafogo jogará apenas na segunda-feira às 8h com o CSA no Engenhão. Mix. Agora nós vamos à equipe Mix, direto das ruas. Mix Notícias. Muito bem, estamos aqui em Ururaí, apurando denúncias feitas por moradores quanto à prestação de serviço da Águas do Paraíba. Em alguns locais aqui de Ururaí foi feita uma rede de esgoto, onde é cobrada a taxa com mais 50%, ou seja, a pessoa paga o dobro do fornecimento de água. Porém, isso é para você ter o tratamento do esgoto. Mas estamos aqui na beira do rio Ururaí e constatando, e perante informações também que dos moradores que estão aqui na beira do rio, que realmente o esgoto vem sem tratamento. Então, isso é uma denúncia muito séria e que a Águas do Paraíba tem que tomar as providências necessárias. A gente vai cobrar isso da empresa, afinal de contas, se está cobrando esgoto, tem que fazer o tratamento da água. E o que aparentemente aqui nos mostra, e com as denúncias também feitas pelos moradores, é que esse esgoto é despejado, né, sem tratamento no rio Ururaí. A gente volta a qualquer momento pela Mix 100.7. Mix. Juntos no melhor mix. E agora nós vamos retornar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe Mix de reportagem alerta para o perigo iminente aqui na Estrada dos Ceramistas. São muitos buracos, né? O DR não tem feito a manutenção aqui da estrada, tão importante para o escoamento da produção da Baixada, e a gente constata que são muitos buracos, né? Como quase todas as estradas, as RJ estão precisando aí de manutenção. E também na Estrada do Carvão, a situação é a mesma. Buracos de montão, né? Muito lixo também acumulado. A gente está aqui atento, sempre mostrando para você o que realmente está acontecendo na cidade. Essa é a equipe Mix de reportagem, equipe Mix 100.7. Você ouviu Mix Notícias. Mix.